Durante quase 10 anos no digital, ele tentou de tudo e fracassou. E foi com um simples notebook velho que ele achou no lixo que ele monetizou o seu primeiro canal em inglês em tempo recorde. Hoje, ele já tem canal em que ele fez mais de R$ 10.000 por mês e outro que ele monetizou em apenas 5 dias. Meu amigo, minha amiga, se ele conseguiu com quase nada, qual é a sua desculpa? Fica com a gente, porque tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet, eu sou o Gui Dias. Está começando mais um Channels Cast, hoje com um convidado aqui de resultados incríveis. Senhoras e senhores, com vocês, o meu amigo Marcelo Silva. E aí, tudo bem? Fala galera, meu nome é Marcelo e eu monetizei o meu canal em inglês com um notebook encontrado no lixo. Boa, meu amigo, realmente informação aí, doideira. Notebook encontrado no lixo. Vamos saber como é que isso aconteceu, sim. Mas, meu amigo, vamos lá. Para você ter resultados como esse, você antes teve que passar por coisas que te serviram de aprendizado, né? Conta pra gente um pouco aí mais sobre a sua história, meu amigo, antes até você chegar hoje tendo os resultados que você tem. Então, Gui, primeiramente, né, eu estou muito feliz de estar aqui. É um sonho, né? Eu acho que para todo mundo que começa aí, conhece o canal Dark, né? Conhece a Channels e acompanha a Channels, o sonho é estar aqui um dia, gravando e graças a Deus chegou a minha vez. Então, acho que vou começar ali de 2014, porque 2014 foi quando eu comecei a ver, eu descobri que o YouTube dava para fazer dinheiro, que dava para ganhar dinheiro com o YouTube. Eu assistia muito canal gospel, essas coisas assim. Tinha um canal que eu gostava que chamava Cristão Comédia. E eu lembro que ele, naquela época, não era de ciência, parece que eram umas empresas que tinha network, que chamava, se eu não me engano. E aí tinha a Gospel Network, que esse Cristão Comédia fazia parte. E aí meu sonho era entrar para essa Gospel Network. Tinha umas outras lá aquele pessoal lá do Cocielo, essas coisas assim. Tinha um tanto de network lá e tinha essa que era dos canal gospel lá. E eu queria entrar nessa aí. Eu ficava olhando ele, eu gostava e tal, mas só que ainda não tinha internet em casa, né? Aí quando eu acessava em algum lugar, assim, eu assistia e tal, e aí era o meu sonho. Quando foi em 2015, final de 2015, eu abri meu primeiro canal. Aí eu comecei a ter acesso à internet, foi aí que eu abri meu primeiro canal e eu pensei em abrir de um canal gospel, né? Em 2014 eu já fazia música, fazia uns rap gospel lá no FL Studio e tal, editava e tudo mais. Só que aí ficava só para mim, né? Não postava em lugar nenhum, nem sabia como é que postava, nem nada. Aí eu peguei e falei, vou abrir um canal para mim, vou postar minhas músicas e vou postar outras coisas também. Aí eu comecei a fazer, agora pensando bem, era tipo um canal dark na época, assim, porque eu achava que você tinha que postar sua música em um clipe, né? Aí eu pensava, eu vou fazer com as imagens aqui. Eu pegava as imagens na internet, pegava minhas músicas e postava. Postei. Aí comecei assim. Só que aí eu não estava dando em nada, eu achei que ia bombar alguma coisa assim, mas não bombou em nada, eu larguei para lá. E fui seguindo. Quando foi isso foi no. Não, tô enganado. Isso foi logo no final de 2014. No final de 2015, eu criei outro canal. Boa. Esse outro canal, aí eu já apareci. Aí eu fiz até um clipe lá. Eu mesmo gravei com meus irmãos lá. A gente morava numa chácara. Aí eu peguei e gravei. Comecei a gravar com eles lá, né? Um videoclipe da música que eu tinha gravado. Tudo bem caseirão mesmo, assim. Foi bacana a experiência. E no meio disso também, eu comecei a colocar também, fazer uns vídeos de comédia, tipo cristão comédia mesmo, comédia gospel, tipo de oração na igreja, tipo de cantor na igreja, essas coisas assim, dia não sei o que da mentira lá, no dia da mentira eu gravei um vídeo lá, enfim. Aí tudo quanto é vídeo eu postava, eu lembro que mais para frente, o dia que eu fui pedir minha esposa em casamento, fui pedir, na época minha namorada, né, hoje minha esposa, eu Aham. pedi ela em casamento, eu gravei também, postei nesse canal. Postava de tudo lá, de tudo um pouco, só que não vingou, né? Eu achava que era tipo assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu achava que era postar e tinha que bombar. Igual, se eu tivesse conhecimento hoje, eu tinha continuado e hoje era para mim, talvez era para mim, sei lá. É igual a aula acho que é Solange, o nome dela, da psicóloga lá da Chines, Ah, Solange. Simone, Simone. Simone, né? Parece que tem aquela fala, não adianta a gente ficar pensando no que poderia ser, alguma coisa assim.
Verdade. Eu, uma aula dela que foi assim. Mas tem hora que eu fico assim, nossa, se eu tivesse continuado aqui lá, talvez hoje eu, sei lá, esse é o Whindersson Nunes, uma coisa assim. Mas aí acabou que eu desisti. E nesse meio tempo, eu também comecei, em 2015 também eu comecei a estudar para concurso público. O primeiro que eu fiz foi para a Polícia Militar e tal. Eu comecei a estudar e eu estudei muito para concurso militar. Comecei a estudar, estudei tudo que saía, eu só esperava sair. Aí saía, eu fiz para a polícia, fiz para o exército, para aeronáutica, apareceu o CEMIG também, o que apareceu eu estava fazendo. Aí, só que não passei nenhuma. Passava, se chegava perto, mas não passava. E aí ia. Agora em 2016 eu ainda estava com o meu canal, o Servo Augusto, na época chamava Servo Augusto, agora tá Bevac lá, e ainda postando esses vídeos aí de comédia. Só que aí não ia para frente e tudo mais, e aí eu comecei a namorar também, hoje é minha esposa, e nessa época eu estava trabalhando numa oficina. No final desse ano, eu saí dessa oficina e fui para uma. Nessa oficina eu não ganhava muito pouco, era mais um bico, né, no caso. E eu tentando ali o YouTube, que eu pensava, não, já sabia que o YouTube dava alguma coisa e tudo mais. Já nessa época já se falava de AdSense, não era mais network. Eu lembro que foi muito rápido, né, a mudança. Aí eu comecei a trabalhar na empresa de autopeças aqui na minha cidade. E aí entrou 2017, eu fiquei uns 9 meses nessa empresa. E aí eu juntei com a minha namorada, a gente já pensava em casamento, ainda não era noivo em nada, mas já pensava, e a gente foi e comprou um apartamento, que é onde é isso que a gente está aqui hoje. E aí eu pagava o apartamento com esse dinheiro lá que eu trabalhava e tudo mais, ela trabalhava no hospital. Aí a gente estava pagando, beleza. Só que aí veio o baque, né? Nessa empresa, eu lembro que nessa empresa, né, voltando um tiquinho, antes eu era muito cabeça dura nas outras empresas, não estava nem para nada, mas nessa eu falei, eu vou fazer tudo certinho nessa empresa aqui, e fiz. E aí eu peguei rápido as coisas lá, ensinava para as pessoas e tudo mais, ensinava para todo mundo, eu comecei a treinar outras pessoas, e aí quando penso que não, o que acontece? Veio a ordem de cima lá, eu fui mandado embora. Foi aí, por que que eu tô contando isso? Porque foi aí que foi a virada de chave na minha cabeça de tipo assim, não existe estabilidade, cara. Você vai trabalhar assim, mas a hora que der para eles mandar você embora, eles vão te mandar. E aí parece que eu saí com gás danado dessa empresa, que meu sonho até então também, além dos canais, era ter uma empresa de filmagem, né? Fazer videoclipe, eu sonhava em gravar. Aí eu queria gravar os meus videoclipes e os de outras pessoas também e tal. Era meu sonho na época. Aí quando eu saí dessa empresa, eu peguei o meu acerto, comprei a Aliança, tô com ela até hoje, em 2016 isso, e comprei uma câmera, era uma Canon T3i no Mercado Livre. Só que eu cometi um erro, né? Para adiantar as coisas, eu quis fazer um negócio por fora e aí eu fui e mandei um Pix para a dona, para a pessoa que estava vendendo. E aí essa câmera nunca chegou. Nossa. Tomei um golpe. E aí eu fiquei tristão, né? Porque eu falei assim, não, agora que eu vou sair aqui, eu vou montar minha empresa e vou estourar a boca do balão, vou fazer a boa aqui agora. Só que aí não tomei foi um golpe aí e fiquei desempregado. Aí desempregado, com um apartamento para pagar, e aí fui arrastando. A minha esposa foi ajudando, né, pagando e tal, ela ainda estava trabalhando. Eu peguei o seguro-desemprego um tempo, e aí quando estava acabando, eu tive que arrumar um emprego, fui arrumar um bico em outra oficina. Só que aí lá eu recebia muito pouco também, era mais um bico também, era só para, mas dava para pagar pelo menos a parcela do apartamento aqui. E a gente ia arrastando assim, pagando do jeito que dava e tal. Aí quando foi no final de. Aliás, antes disso, em 2017, na virada de 2017 para 2018, eu pedi ela em casamento. Tá até lá no canal o vídeo. Eu peguei, e aí em 2018 comecei a trabalhar nessa oficina. Aí, em 2018, eu conheci também foi apresentado para mim por um colega. Ele falou assim que alguém tinha falado para ele que a nova moda agora era marketing digital. Aí quando ele falou marketing digital, para mim era tipo, eu imaginei fazer, sei lá, fazer propaganda da internet. Foi coisa que me imaginou, não sabia nada de afiliados, essas coisas ainda não. Aí eu fui pesquisar. Aí na época estava muito estourado que até hoje está, né, o Alex Vargas e também o afiliado orgânico, o Leonardo David. Leonardo Inclusive, David. inclusive foi quando o Cassiano conta, eu ligo os pontos tudo que ele fala lá. Provavelmente eu estava na mesma turma do Cassiano, Olha aí. porque
quando ele fala lá que fazia vídeo review, eu também fiz. O cara que ele falou que fazia vídeo no YouTube lá de vídeo review é o Léo Piva, aí eu sei quem que é também. E aí que eu já, antes que eu esqueça, que eu acho que isso é importante, já vou até deixar uma dica para mim não esquecer. Eu demorei muito para entender isso, que as pessoas, tipo assim, eu ficava pensando, por que que eu não conseguia ter resultado? Por que que eu fiz tudo que esses caras estavam fazendo e eu não tive resultado? Foi aí que eu vi um vídeo do Cassiano falando que ele vestia a blusa, gravava um vídeo, review, tirava a blusa, fazia outro vídeo, tirava a blusa, fazia outro vídeo, fazia outro. E aí eu lembrava, eu fiz um vídeo. E mesmo assim, com esse um vídeo, eu fiz duas vendas ainda. Com esse um vídeo que eu fiz. E aí eu fiz um outro vídeo também. Esse da blusa eu fiz um vídeo, aí o outro eu fiz um outro, mas eu queria que bombasse, entendeu? Eu comprei o afiliado orgânico e aí eu queria que estourasse. Porque, por exemplo, eu fiz um perfil no Instagram, né, que o curso ensinava, para poder vender. E eu só deixava o link lá no perfil e começava a postar. E aí, de repente, caiu a primeira venda. Aí eu falei, agora que eu fico rico, agora que é a hora que eles falam que daí foi vindo a segunda e a terceira, e aí eu fiz 100 mil em um mês, não sei o quê. Só que aí não veio. E aí eu pensei, fiquei rico da noite pro dia, então esse trem não dá certo para mim. E aí larguei, fui largando. E aí fui pulando de galho em galho. E cada estratégia que aparecia lá, eu ia. Aí vinha vídeo review, eu fazia. Depois apareceu página no Facebook, monetização em página no Facebook. Eu fiz e tudo eu tinha um micro resultado. Igual nessa eu fiz venda no Instagram. Eu fiz venda nesse fazendo o vídeo review. Essa página no Facebook, eu cheguei a inteirar 12 mil seguidores na página, só que acabou que eu não consegui monetizar. Teve um vídeo lá que bateu 3 milhões de visualização, mas ele era menos que a minutagem que tinha que ter para poder monetizar e não adiantou nada. Mas aí eu ficava naquela, tipo assim, o treino não acontece da noite pro dia, então para mim não dá. Eu queria que fosse igual eles falavam, né? O pessoal marqueteiro falava muito assim, tipo assim, aí começou a ganhar dinheiro, e foi indo, e fiquei milionário. E comigo não foi assim. Então aí eu ficava para baixo e acabei largando de lá. Em 2018 também eu fiz um concurso para a Prefeitura de Pará de Minas, que é uma cidade aqui do lado. E aí eu passei, né? Tava nessa luta aí de concurso desde lá de 2015, 2018 eu passei no meu primeiro concurso. E aí em 2019 eu comecei a trabalhar. E aí minha esposa falou assim, vou sair do... A gente já estava planejando, né, o casamento, adiando o casamento, a gente marcava, adiava, porque como é que casava sem emprego, né? Não tinha jeito. Aí ela saiu do hospital onde ela trabalhava, porque ela não estava recebendo, e foi para uma farmácia. No que ela foi para a farmácia, eu fui chamado no concurso. E aí, tipo assim, eu fui chamado um mês antes. E a gente ia casar em março, eu fui chamado para trabalhar em fevereiro. Tipo assim, foi a mão de Deus mesmo abençoar a gente, porque era tudo, tipo assim, eu vou ir contando, mas você vai ver que é tudo assim que a gente precisa, acontece, É. foi muito bom. Aí a gente se casou em 2019, março de 2019, e aí eu fui trabalhar em Pará de Minas, só que era muito puxado, porque eu ia e voltava todo dia. Eu ia e voltava todo dia e tentando vingar o marketing digital, mas não vingava. Fazia vídeo review de tudo. Comprei mais curso, comprei um outro curso lá só que os cursos mais ensinava era vender o próprio curso. Aí eu não queria isso. Eu queria uma coisa eu queria aprender a ganhar dinheiro na internet, mas sem ter que vender o curso do carro. Eu queria aprender a vender qualquer coisa. E aí era só no afiliado orgânico. Eu tinha aprendido o vídeo review e tudo mais. Igual eu falei, se eu tivesse pegado e feito, né, igual o Cassiano fazia, com intensidade, teria dado certo. Outro também, né, até o Cassiano já citou, o Thiago Gomes, que foi aluno do Leonardo David. Ele também, eu não dei certo. Tinha uma estratégia lá do Facebook, de você entrar em contato com o pessoal do Facebook lá, mandar mensagem lá e tal. Eu mandei mensagem para uma pessoa e não deu certo, uma ou cinco pessoas não deu certo e eu desisti. E aí eu vi uma vez esse Thiago Gomes falando também que ele mandava, acho que era para 500 mensagens por dia. Aí eu Caramba. falei, é por isso que eu não dava certo. O negócio tem que ter a intensidade, né? Teve um Channelscast passado aí, alguém falou, como é que é? A intensidade, você até gostou da frase, a O intensidade distorce o Peter. tempo, Isso, o né? Peter. Isso A mesmo. intensidade distorce o tempo. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso. É essa mesmo. Eu falei, é isso mesmo. O negócio é você fazer com intensidade.
que uma hora acontece. Mas, né, deixa eu continuar. 2019, aí a gente casado, tudo mais, e minha esposa saiu dessa farmácia. Ela não estava gostando mais de trabalhar lá. Ela falou, amor, eu vou sair. Aí eu concordei com ela saiu e ficou um pouquinho de tempo no seguro-desemprego. E aí, nisso, ela também tinha feito o mesmo concurso. Em 2019, a gente fez o concurso daqui da minha cidade. Eu já tinha passado Uhum. no Disparado de Minas em 2018. Em 2019, a gente fez o daqui da minha cidade. E ela também fez. Aí, quando chegou no final de 2019, ela estava trabalhando, pegando uns bicos, né, de final de ano numa loja de bijuteria. Assim que acabou o segundo-desemprego dela, ela foi para essa loja de bijuteria, depois ela foi para uma loja de sapato. Tipo assim, questão de um mês para o outro. E aí, ela foi chamada na prefeitura para contrato. Ela tinha feito concurso, aí eles estavam precisando só para contrato por enquanto, foi lá e chamou ela para contrato. Tipo assim, isso tudo um atrás do outro, a gente precisando e aí acontecendo. E aí ela começou a trabalhar na prefeitura, só que aí, aí em 2020 chegou a pandemia e aí ela ficava mais em casa, ela trabalhava uma vez na semana só. Só que era temporário, a gente sabia que isso era temporário. Então surgiu a oportunidade dela ir para uma outra farmácia que pagava melhor. E aí ela saiu, a gente conversou e a gente achou melhor ela sair também da prefeitura e aceitar esse emprego na farmácia, na outra farmácia. Ela já tinha experiência e tudo mais. E aí ela começou a trabalhar nessa farmácia e eu continuando em Pará de Minas. É aquela luta de ir e voltar, ir e voltar. Aí, quando chegou no final de 2020, em 2021 ela fez um curso de cabeleireira também. Em 2021, minha esposa fez um curso de cabeleireira, só que aí também ela não exerceu. Enfim, isso eu acho que é só para ir chutando mesmo, que eu chegava, no meu caso, eu entrava de férias, igual em 2020 eu entrei de férias, eu pensava, eu não quero ficar aqui na prefeitura. Então eu ia para a internet para tentar virar alguma coisa. Em 2020 eu conheci o opções binárias. Uhum. E aí eu fui tentar opções binárias também. Só que eu não investia muito, eu nem tinha dinheiro, né? Então eu não investia muito. Aí não deu certo também. Em 2021 eu entrei de férias também, fui tentar vingar outra coisa e conheci o dropship. Fiz a minha loja, só que quando chegava na hora de divulgar, eu não tinha dinheiro também. Aí sempre foi isso. Eu mexi com, já vi a época dos NFT, Uhum. e, tipo assim, eu via, estudava, gostava, mas na hora de investir não tinha o cheque no mão, né, como diz, para investir e aí não dava. E aí chegou 2022. E aí minha esposa engravidou e aí eu tava vendendo nessa época eu tinha conhecido também o Mercado Livre e eu vi que um cara tinha vendido muito na pandemia e tudo mais, e aí eu fui tentar vender na Shopee. E aí eu consegui fazer umas vendinhas ali no Shopee, mas nada exorbitante e tal. E eu tinha comprado umas carteiras, carteira mesmo de masculino. Aí quando em 2022 minha esposa falou que estava grávida, eu lembro que eu tinha essas carteiras na minha mochila. No outro dia já estava anunciando as carteiras no WhatsApp. Nossa, agora eu tenho que fazer acontecer e tudo mais. E aí eu peguei e vendi umas 5 carteiras no WhatsApp e tudo mais. Só que aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí em 2022 também, antes da minha esposa falar que estava grávida, aconteceu uma outra benção também, que foi eu ser chamado no concurso aqui de Mateus Leme, aqui da minha cidade. E aí foi a oportunidade de eu sair lá de Pará de Minas, parar com aquela correria e começar a vir para cá. Foi aí que a gente falou, não, agora dá para a gente ter filho também e tudo mais. E aí eu já aqui em Mateus Leme, quando eu estava completando os 30 dias que eu tinha pedido lá, só para me organizar as coisas lá, entregar lá certinho, eu estava vindo de ônibus nessa época. Porque antes a gente revezava o carro. Eu mais 3 pessoas, a gente revezava, cada dia ia num carro. E aí, só que aí nesse final eu estava indo, era de ônibus. E aí eu vinha escutando YouTube, ouvindo o YouTube. Foi aí que eu conheci. Eu não lembro se na época eu já chamava de canal Dark, mas eu conheci o canal Dark. No caso, foi de um camarada lá. Ele estava falando de canal de citação. Aí os canais de citação estavam dando muito bom e tudo mais, e aquele negócio lá, né, no Social Blade, né, mostrando o Social Blade, aí que eu comecei a entender, eu comecei a interessar, não, gente, o YouTube ainda existe, porque lá quando eu estava indo para o Facebook, quando eu estava no Facebook, o que se falava é que o YouTube tinha morrido, Hum. e que agora a nova onda era o Facebook, porque tinha o Barone e tudo mais, que depois eu descobri que o Barone é amigo do Cassiano, aí eu, É. nossa, esses caras tudo junto, aí que isso? Aí o Barone, eu seguia
eu assistia era as lives do Barone lá para poder fazer os Facebook da vida lá e tal. E aí eu falava, o YouTube morreu, gente. Esse cara tá ainda no YouTube. Só que aí eu via, uai, talvez o YouTube não tenha morrido então, né? E aí eu voltei a pesquisar do YouTube. Comecei a ver e tal. E aí eu comecei a ver também que tinha canal de quiz, quiz bíblico. Aí eu olhava assim, o que é isso, gente? Esse cara tem um mês que tá de canal, já tem 100 mil inscritos, não sei quantos mil inscritos. Eu, que isso? E aí eu ia no Social Blade e lá já tinha aprendido a mexer no Social Blade, eu olhava assim, que isso, esse cara tá fazendo a nota? Aí eu lembro de ter mostrado para minha esposa e falado para ela que, amor, esse pessoal aqui tá fazendo dinheiro com esse canal aqui de quiz, é uma coisa muito simples de fazer e tal. Só que aí eu não botava para frente. Mas aí depois eu pensei, vou fazer um canal bíblico, de história bíblica, né? Mas de história bíblica que eu falo assim, contando quem foi Davi, quem foi. Aí eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz foi quem foi Ofni e Finés, gravando minha própria voz. Aí fiz o vídeo, postei, não vingou. Aí fiz um outro lá, fiz mais uns 2 vídeos. Aí não vingou, aí aquela mesma ideia de sempre, lá de trás. Não vingou do dia para a noite, então não é para mim. Porque para mim tinha que vingar do dia para a noite. Não tinha esse negócio de 30 dias. Tinha que dar certo. Eu queria que postasse o trem viralizasse. Porque tá viralizando do outro. Por que para mim não vai viralizar agora? Eu queria que viralizasse agora. E aí, mais uma vez, larguei de lado o canal. Larguei para lá o canal e minha esposa grávida. Aí virou 2023, meu filho nasceu. Aí, no final de meu filho nasceu em março de 2023. Em dezembro de 2022, voltando um pouquinho, eu tinha até te falado do notebook achado no lixo. O que Sim. acontece? Foi o seguinte, um colega meu, ele achou um notebook lá, ele ele gosta muito dessas áreas de TI, essas coisas assim. Aí ele foi num shopping aqui da cidade ao lado, e lá tem aqueles negócios de descarte de lixo eletrônico. Aí ele viu lá o notebook lá jogado no lixo lá, o lixo eletrônico, ele pegou para ele, foi lá e colocou uma memória lá e tal, aí dava para mexer e tal, e eu precisando de um notebook, que o meu tinha estragado, e minha esposa estava fazendo faculdade, eu falei, aí ele me emprestou o notebook, só para mim testar. Aí eu vi, esse negócio tá rodando bacaninha. E aí eu perguntei ele, não, quanto que você me vende? Aí ele fez valor para mim, vendeu, eu peguei, vou comprar esse notebook. Não é um PC game, mas dá para fazer alguma coisa, dá para estudar e dá para mim mexer com alguma coisa. Meu notebook tinha estragado, foi até por isso também que eu parei com o canal, porque eu estava sem notebook, meu notebook tinha estragado. E aí, com esse notebook, em 2023, eu comecei a pesquisar mais, continuei estudando, né, sobre canal Dark, essas coisas, vendo vídeo, e aí eu comecei a ver em algum lado um cara falando que o segredo para você, né, sair na frente era você pegar as coisas na gringa, estudar na gringa. Eu falei, não, como que eu nunca pensei nisso? Realmente, né, tudo que a gente tem que pesquisar é pesquisar em inglês, porque as coisas começam a acontecer lá fora. E aí foi se encaixando as coisas. E aí eu pegando isso e tal, e aí por eu assistir isso, chegou para mim um vídeo do Clay. Aí eu cheguei no Clay, 2023. E aí eu vi um vídeo do Clay e ele falando de canal Dark e tudo mais. Aí eu já peguei o termo, né, canal Dark. E ele foi um vídeo que provavelmente foi o que todo mundo assistiu, daquele do monetizei um outro canal para falar que não foi sorte, um negócio assim, um vídeo do Clay. Aí eu vi aquele vídeo e endodei. Aí eu, nossa, é agora. Agora eu vou fazer a porra. Agora eu entendi. O negócio é modelagem que chama, e eu tenho que fazer isso, eu tirar lá da gringa e vir aqui. E aí eu pensei, vou voltar com o meu canal um canal lá, chamava Prega o Evangelho na época. E aí eu comecei a fazer um vídeo Só que, como sempre, né? Na época eu vivia pulando de galho em galho, por isso que eu nunca dei certo em nada até hoje, né? Graças a Deus. Eu vi alguma coisa de TikTok também. E aí, nas minhas férias, nessas férias que eu sempre tento nunca voltar, eu sempre falo que toda vez que eu tiro férias da prefeitura, eu tento vingar alguma coisa para mim nunca precisar para mim não precisar voltar. Aí eu peguei e nessas férias eu falei, agora é canal Dark. Vou meter as caras no canal Dark. Só que aí eu vi o TikTok. Eu falei, TikTok é mais fácil, os vídeos é mais curto. Aí fui fazer o TikTok, aí eu comecei a fazer uns videozinhos lá de Google Maps, uns vídeos de Google Maps. Eu filmava a tela assim, mostrando. Teve uma tragédia lá em Maceió, que as casas ficou tudo destruída lá. Aí eu vinha lá de 2019, de 2009 no Street View, voltava lá em 2009 e falava, uma casa bonita, uma senhorinha na frente. É 2012, ela ainda tá ali, 2013. Aí quando chegava em 2019, a casa tava bonitona, em 2022, tudo destruído.
parece que a cidade está afundando e tudo mais. E aí eu vi algumas pessoas fazendo esse tipo de vídeo, eu descobri onde que era e comecei a fazer também. E aí começou a crescer. Só que aí acabou minhas férias, eu não cheguei a monetizar, larguei de novo, larguei para lá. E aí chegou em 2000, não, aí ainda em 2023, no final de 2023, não lembro qual o motivo, mas eu voltei quando porque eu entrei no TikTok de novo lá. Eu estava vendo o vídeo da Channels, assistindo o canal Dark. Só que aí já estava tendo o Channels Cast, eu comecei a assistir os Channels Cast e tal. Só que aí eu fui ver o TikTok como é que tava, só para ver como é que tava lá, e eu vi que ele já estava beirando, tava com 9 mil seguidores e tinha que ter 10 mil para monetizar. Eu falei, pô, vou voltar com isso aqui. Aí voltei a postar, comecei a postar e consegui monetizar o TikTok primeiro. Primeiro eu monetizei no TikTok. Só que eu só fiz R$ 50, tá? Eu fiz Putz. R$ 50 lá com tanto de views lá que eu tinha. Tinha umas imagens que eu postava lá, dava era 3 milhões de visualização e tal, só que essas imagens não monetizavam, era mais para ganhar seguidor. Aí tô lá, tem lá o TikTok lá de 21 mil seguidores, não Olha deu aí. para nada não. Aí vamos focar no canal Dark. Aí, a partir daí, eu comecei a focar mesmo no canal Dark. E aí eu fiquei com esse canal Prego Evangelho, só que eu postava com muita falta de frequência. Eu postava um dia, ficava uma semana sem postar, depois postava uns dois, depois postava depois. E era vídeo de 9 minutos, o outro era 20 minutos, o outro 14, era tudo bagunçado. E eu falava, não, por que não tá vingando? E aí, nesse ano de 2023 também, depois que meu filho nasceu, a minha esposa, a gente decidiu ela não voltar para o trabalho. E aí ela ia ficar só no seguro-desemprego. Aí a gente fez as contas e falou, não, vai dar certo e tal, né? Só que quando ela foi receber o acerto dela, foi tudo diferente do que a gente estava pensando. Aí eu fiquei baqueadaço e tal. Tem até um dia lá, uma terça-feira, que eu falo com minha esposa que eu chamo de a terça-feira cabulosa. Foi a terça-feira que eu tava na deprê braba mesmo, que tipo assim, nossa, agora deu ruim. Não sabia o que fazer e tal, o carro deu problema nesse dia. Foi um dia que eu lembro que eu estava no meu serviço, foi uma semana, acho que foi a pior semana da minha vida. Que eu chegava no serviço, eu achava que a gente ia passar necessidade, eu estava na cabeça que tipo que eu ia passar fome, que eu Caramba. estava lutando para manter a sanidade mental, sabe? Porque uma coisa você e sua esposa. E aí, se passar por alguma coisa, você se vira. Vocês dois é adultos, vocês conseguem. Só que quando você está com uma criança, é diferente. Quando você está muda muita coisa, muda muita coisa. E aí, eu acho que o que mais pesava era isso. E minha esposa ainda, aquele puerpério, né? Sendo aquela fase ruim, a fase mais difícil, né? No caso, do puerpério, né? Do pós-parto. E aí, essa semana eu lembro que eu chegava no meu serviço, eu tinha que toda hora ir tomar água, eu estava tremendo de Hum. ansiedade, eu dava ansiedade, eu ia tomar água, eu chegava na janela, minhas unhas, eu colocava a mão assim, eu não conseguia ficar parado, eu ficava arranhando a janela de ansiedade, tentando manter a sanidade mental. Eu saía daqui de casa, eu virava para minha esposa e falava, amor, tá tudo bem com vocês, né? Tá tudo bem com você, com o José? Ela, tá tudo bem. Eu tentava raciocinar, eu tentava usar a lógica. Porque, tipo, nós não tava passando fome, era coisa da minha cabeça, tipo, por Sei. ter dado errado, e eu tava ficando doido, pensando lá no futuro, que ia dar tudo errado e tudo mais. E aí, mas eu olhava para eles e falava, gente, eu vou chegar aqui em casa, tem comida, a luz tá paga, a água tá assim, tá atrasada, mas tá indo pagar. Eu lembrava disso, mas na minha cabeça ia dar tudo errado. E aí eu tentando voltar na sanidade, aí chegou num sábado lá, depois que ela começou a receber o seguro, mas mesmo assim eu ainda estava fazendo as contas, não vai bater, não vai fechar e tal. E aí ela me chamou, o pessoal da igreja, né, chamou pra gente ir numa lanchonete. Aí eu pensei, ficar nessa deprê à toa não dá, né? Vou lá na lanchonete também. Vamos lá, tira um dinheirinho assim, mesmo sem poder, mesmo sem poder, vão lá e vão, pelo menos para espairecer a cabeça. E aí, nessa da lanchonete, eu perguntei ao garçom que vocês não estão precisando de gente para trabalhar, não. E ele falou que estava. Aí eu fui lá e perguntei à moça, e aí isso foi no sábado, na quarta-feira eu comecei a trabalhar lá. E aí nesse dia que eu comecei, eu falei, não foi a resposta, porque tipo assim, agora vai dar para inteirar, e aí minha cabeça já começou a ficar melhor. E aí nisso eu assisti os Channels Cast ainda, e eu lembro que o Cassiano falava uma coisa, ele falava tipo que
era alguma coisa, tipo assim, você precisa de dinheiro rápido, vai ali, vende um tênis, vende alguma coisa assim e É, tal, porque eu queria que o YouTube desse jeito rápido, que o YouTube fizesse rápido, sim. porque eu precisava de dinheiro rápido. Foi aí que eu descobri, né, trabalhar, fazer um bico a mais ali, né, fazer um trampo a mais ali, já era alguma coisa. Só que era muito puxado, porque o emprego em si era tranquilo. Lá, eu ia lá trabalhar tranquilo. Só que eu deixar minha esposa aqui com meu filho, isso pesava. Eu queria ficar com eles de noite, eu não queria ir trabalhar. Eu Sim, queria era ficar lá. Só que justo. aí eu comecei a assistir, e era, talvez não tenha ficado claro, né? O que eu pesava na minha cabeça é que porque ao longo desses anos eu acumulei muita dívida. Entendi. Eu era muito descabeceado financeiramente e tal, então tinha muita dívida. Então por isso que eu estava meio ficando doido. Inclusive, eu até deixei aqui separado para indicar um livro aqui, ó. Boa. Esse livro aqui, se você está endividado, lê esse livro aqui. A Lê esse transformação livro, total do seu dinheiro. É o nome do é livro, né? de David Ramsey, o nome do Boa, autor. Esse já livro aqui deixou a dica aí pra galera. é bacana. Na verdade, o primeiro eu vi foi uma aula de gestão financeira do Kaiser. Se você pesquisar no YouTube aí, Kaiser, gestão financeira, vai aparecer. E ele, na época, não tinha esse livro traduzido para o Brasil, traduzido para o português, só tinha ele em inglês. Mas ele fez o curso baseado nesse livro. E aí agora tem, depois eu até comprei esse livro para me ler. E também deixar uma outra dica de para quem está endividado de um livro, de um vídeo do Thiago Rufino, não, Geraldo Rufino. Se você tem dívidas em exagero ou alguma coisa assim, assista esse vídeo de Geraldo Rufino. Não, eu chorei vendo esse vídeo. Porque aí Caramba. ele falou, tipo, você só precisa respirar. No vídeo ele falava isso, você só precisa respirar. Você tem que saber que você não sacaneou ninguém, que você não fez nada de mal com ninguém. E o mesmo buraco que você cavou, você consegue sair dele. E aí eu comecei a estudar essa gestão financeira e eu vi que, que era só questão de trabalhar financeiramente e tudo mais. E aí eu vi que com o bico ali que eu estava fazendo ia dar certo. E aí um dia que eu monetizasse o canal, que começasse a dar certo, ia ser um a mais, né? E tal. E aí eu comecei a estudar mais, ver mais vídeos, né? Continuei vendo vídeo do Channels Cast e tudo mais. Comprei um cubo mágico, aprendi a montar o cubo mágico também. Aprenda a montar o cubo mágico também, porque ajuda muito. Porque você pensa, geralmente todo mundo acha que montar isso aqui é coisa de outro mundo É. e tal. Aí depois que eu aprendi a montar isso aqui, eu vi que era. Qualquer um consegue. Então, tipo assim, eu falei, se eu consigo montar o cubo mágico, eu consigo monetizar o canal. E aí Boa, boa. eu comecei, não, é só pesquisar, gente. Vocês aprendem a montar isso aqui tranquilo. Aí vocês vão ver que qualquer coisa a gente consegue. É só. Parece que é difícil, porque quem já sabe fazer faz parecer fácil. E aí quando você faz, você acha que não, o problema é você, que você não consegue. Mas na verdade é questão de estudo. Igual o Cassiano fala, hora de jogo. Quanto mais tempo você fizer, mais você vai pegar o jeito. E aí, em 2023, eu assisti o Channels Cast da Liege, que eu acho que todo mundo assistiu, se ninguém viu, deveria ver, que eu acho que é a história mais. Você para de reclamar, você assistindo o vídeo dessa, você para de reclamar, sabe? Você vê assim, não, você tá doido. Ela que tá muito pior do que eu, você tá doido. E ela conseguiu. Então, assim, em 2020, aí entrou 2024, eu assistia muito também como é que chama? As lives do Cassiano no Instagram. E aí eu assistindo as lives do Cassiano no Instagram, eu lembro que ele falou, ele deu a dica de fazer um nicho que ia bombar em 2000, possível nicho, né, que ia bombar em 2024, era de quiz. Aí eu Ah, falei, aí eu lembrei dos quiz lá atrás, eu lembrei dos quiz que tinha lá atrás. Aí, só voltando a coisa que eu falei que eu esqueci, que eu anotei para não esquecer, esqueci. Lá em 2023 também, assim que eu vi eu vi o Clay, mas eu assistia muito os podcasts, né, da Qlify e tudo mais. E aí foi que eu conheci o Cassiano. E aí eu vi o vídeo do Cassiano, por causa do Clay, eu estava vendo muito. Eu falei assim, eu vou focar em Tienoscast, não. Eu vou focar em podcast só de YouTube. Aí vi uns caras lá falando de alguma coisa, e aí eu cheguei no Cassiano. E aí eu vi, nossa, esse cara aqui tá falando. Foi o que eu mais identifiquei, né, na época. E aí depois eu vi, fui ligando os pontos e vi que o Clay era do Cassiano e tudo mais, era tudo do mesmo lugar. Aí agora eu entendi tudo, que esse pessoal tá tudo junto. todo mundo Aí, se voltando para conhece. tá todo mundo junto aí. Aí, voltando para 2024, eu comecei o canal de quiz. Aí eu falei, agora vai vingar. Você não falou e tal. E aí
eu lembro que o Cassiano falava uma coisa, ele falava assim, e isso tudo nas aulas gratuitas ainda, não tinha comprado nada da Channels ainda. Aí eu assistia muito também, aí na época ainda tinha aquelas aulas liberadas lá do podcast, o Cassiano falando lá, Aham, superpoderes, sim. os 10 bichos para 10 mil, aquelas aulas lá antigas, que agora não tem mais, mas eu assistia aquilo lá tudo, maratonava tudo. Aí eu comecei o canal de quiz com a minha voz mesmo, não sabia usar, gostava de usar voz neural ainda e tal, e eu tava com aquele notebook achado no lixo, e aí eu comecei o canal de quiz fazendo ele no Canva. Eu já tinha um Canva pago, porque eu mexia nas coisas lá para a igreja e a gente pagava o Canva. Então eu comecei a usar o Canva pago. Aí eu comecei a fazer o canal de quiz e aí eu lembro que o Cassiano falava assim, não espere nada do primeiro mês, no segundo mês vai começar a ter as visualizações, e isso é coisa antiga, eu acho. Agora já mudou, né? Mas no segundo mês vai começar a visualização e no terceiro mês que vai monetizar. Aí eu Sim. falei, eu vou focar nisso dessa vez, vou continuar, vou começar a fazer. Ainda perdi frequência em algumas coisas, mas fui. E aí, quando bateu um mês certinho, 30 dias, eu ganhei meu primeiro inscrito. Eu falei, ó, o negócio tá acontecendo. Caraca. E aí eu falei, é assim mesmo, tal. Comecei, continuei, fui postando e tal, e aí começou a engrenar e tudo mais, e aí quando chegou no terceiro mês, bateu os 500 inscritos e as 3.000 horas, né, para aquela primeira monetização. E aí eu pedi, solicitei, deu certinho, aprovou e tudo mais, aí foi na conta PF, e aí eu fiquei com o canal, continuei postando, só que aí não ia para frente, não vingava mais de estourar, né? Negócio, nossa, tá faltando. E aí eu lembro que nessa época eu ia levar meu cachorro ali embaixo para passear, e aí eu ficava orando a Deus, não, Deus, me dá a graça de monetizar esse canal, tal. Eu queria monetizar só um canal. Só que aí, como tudo, né? Como sempre, né? Igual, como sempre até lá. Até ano passado. Eu desistia muito fácil. E aí eu larguei o canal, fui largando o canal, não estava dando certo e tal, e eu precisando que desse certo. Nisso eu tive que voltar pro. Eu tinha saído da lanchonete em dezembro, aí quando deu março eu tive que voltar, maio eu tive que voltar para a lanchonete, e aí o Cassiano estava anunciando, eu não sei se foi depois ou foi antes, ele estava anunciando o RVD, o Robôs, Vídeos e Dólares, que era um curso mais barato da Tienes, né? Na época estava, agora eu não sei quanto está o valor, mas na época era lançamento, aí era 200 e pouco. Eu falei com minha esposa, Isso. amor, com os negócios gratuitos, acho que eu tô tendo uma luz, né? Se eu comprar isso aqui, não dá para comprar o Tionas Club agora, mas esse que dá. Fui lá e comprei. E aí eu comecei a estudar e tudo mais. Já tive uns insights e tudo mais, vi as videoaulas tudo. Aí eu comecei a ver canal de história, o pessoal fazendo muito canal de história e tudo mais. Aí eu pensei, será que isso dá certo esse negócio? Vou continuar com o meu de quiz aqui. Continuei, só que ele não estava vingando e eu precisava de dinheiro e eu trabalhando Tentei voltar com os canal de história bíblica também. Criei outro canal de história bíblica que eu achei assim, agora eu vou começar ele do jeito certo. Também não tive frequência, porque eu não tinha o notebook que eu tinha, aquele achado no lixo, ele não tinha o CapCut, não dava para montar o CapCut nele, rodar o CapCut nele. E aí eu fazia as coisas, tentava fazer no serviço, mas não dava tempo, mole, aí eu não conseguia. Só que eu descobri um jeito, eu descobri uma coisa, que no CapCut não, no Canva, se você colocar para renderizar no Canva um vídeo de 1 hora, eu não sei por que de motivo, mesmo o notebook sendo ruim, no Canva ele renderiza em 15 minutos um vídeo de 1 hora. Aí eu Olha aí a pensei, dica aí, ó. se você tiver um notebook ruim, vai no Canva, renderiza no Canva. Aí eu peguei e pensei, vou criar um canal de história. Então, aí eu comecei a fazer fiz o roteiro, fiz o thumbnail, fiz tudo, né? Mas não postei. E aí, nesse tempo aí, eu acabei desistindo, assim, igual eu falei, eu precisava de dinheiro rápido, e aí eu falei, vou voltar para o concurso, que foi anunciado o concurso dos Correios ano passado. Falei, vou estudar para o concurso dos Correios. Depois que eu passar no concurso dos Correios, melhorar um pouquinho o salário, eu volto para a Tênis. E aí comecei a lá e tal, mas aí depois, no final do ano, eu falei assim, eu comecei a ver umas notícias lá dos Correios, eu falei, é nada, eu vou ver um vídeo da Tênis de novo. Fui ver o vídeo da Tinas de novo, um Cast de novo, e aí me motivei de novo. E aí, outra dica: não parem de assistir Cast, porque o Cast é que motiva a gente. É. Se você parar de ver Cast, você vai começar a olhar para outra coisa e vai dar errado.
Aí eu voltei, aí eu pensei, vamos voltar, vou voltar a ver as aulas do RVD. Quando eu voltei a ver as aulas do RVD, eu vi que tinha atualizado uma aula lá. E era do prompt da HANA, tinha liberado o prompt da HANA lá. Quando eu vi o prompt da HANA, eu falei, agora eu tô com a faca e o queijo na mão, né? Só não acontece se não quiser. Fui lá e falei, não, com isso é isso aqui que eu precisava, porque eu não sabia pedir direito pro ChatGPT, aí ele me entregava os trem tudo errado, tudo vacaiado e tal. E aí eu comecei a usar o prompt da HANA, voltei e falei, agora eu vou criar esse canal de histórias. Já até falei o nicho, né? Agora do outro aqui. Foi. Mas Mas agora enfim, tá tranquilo, tá tranquilo. aí eu peguei e criei um canal de história em inglês e comecei a postar nele usando o prompt da HANA. Só que eu ainda falhava um pouquinho de frequência, mas eu ainda tá por causa do notebook ruim e tal. E aí mas aí o que que eu fazia? Eu pegava e renderizava no CapCut no meu celular, pegava as imagens, né, colocava no celular no CapCut e aí fazia os efeitos ali e tal, e aí fazia um videozinho curto no celular. Aí esse videozinho curto eu jogava pro Canva e repetia ele tanto de vezes. E Aham. aí esse eu falei assim, esse eu não vou fazer com a minha voz não, até porque era inglês, né? Eu falei, agora eu vou fazer e também no Robôs Vídeos e Dólares, o RVD, o Cassiano explica lá por que não vale a pena fazer em português e tal. E aí eu comecei a fazer em inglês, comecei a usar o Clipchamp. E aí o Clipchamp dava para usar no notebook, conseguia fazer o áudio no Clipchamp. Carregar vídeo eu tentei, não deu também, demorava demais, era horrores para carregar. E eu falei, vai ser isso mesmo. Aí eu fazia no celular, jogava pro Canva, pegava o áudio, baixava em vídeo, convertia para MP3, jogava no Canva também, aí repetia tudo e renderizava no Canva. Aí um vídeo de 1 hora, de 40 minutos, era 15 minutos para renderizar. Depois que eu descobri Caramba. que o Canva fazia isso, começou a ajudar. Aí quando foi, eu vi que o canal tava indo, aí eu não vou desistir não. Esse eu vou ir para frente, esse vai dar certo. E aí foi 1 mês e 28 dias, mais ou menos, eu monetizei ele. Bati as metas. Aí quando começou a monetizar, no outro dia, já era novembro, né? Aí já tava naqueles RPM dobrado. Aham. Aí já, outro dia eu bati 89, no primeiro dia monetizado, bati US$ 89. Eu, nossa, esse negócio tá bom demais. No primeiro dia, R$ 500. Caramba. Aí eu tava dando 500 500 reais, né? reais no primeiro dia? Monetizado, é Primeiro isso? dia, foi. Caramba. Aí eu pensei, não, agora vai dar bom. Aí eu continuei fazendo e tal, postando e tal. Aí o primeiro mês, como já estava no meio do mês, deu 1.000 e pouquinho. Aí quando chegou em dezembro, né? Em dezembro aí foi para deu 3.000 uns quebrados e tal. E eu postando assim, pelos cocos. Igual eu falei, o notebook não era dos melhores, aí tinha vezes não dava para fazer em casa, aí eu começava no serviço, voltava, continuava com ele e tal, mas não focava muito ainda. Mas aí nessa época eu já ficava, desde a época do quiz, né? Eu tinha vez que eu ficava até 2 horas da manhã tentando fazer vídeo, editando vídeo e tudo mais. E aí eu recebi o primeiro, segundo, terceiro mês monetizado. Quando eu penso que não, o canal foi descendo, aí eu desanimei e morreu para lá. Em janeiro isso. Só que aí com esse valor que eu recebi de dezembro, 3.000 e pouco, eu fui lá e comprei um notebook melhor. Comprei um notebook melhor, aí eu falei, agora com esse notebook melhor eu vou fazer acontecer. E aí chegou, foi em fevereiro, eu ainda dei uma enroladinha aí, uma procrastinada. E aí quando foi em março eu criei um canal, pode falar de onde? Já? Pode falar o idioma. Libera a informação pra galera, meu amigo. Não esconda Aí nada. eu vi um Channelscast do Raul, se eu não me engano foi o Raul, ele citando que ele tinha um canal em polonês. Aí eu falei, polonês, cara? Eu nunca pensei em criar um canal em polonês. Depois que eu monetizei o em inglês, eu até tentei criar um em alemão e tal, mas polonês, eu acho que ninguém nem lembra da Polônia e tal. Aí eu falei, vou criar primeiro eu criei um em espanhol. Isso criei um espanhol. E aí o espanhol estava indo bem. Quando chegou em 20 e poucos dias, ele bateu aquelas primeiras metas, né? Métricas, né, de 500 inscritos e 3.000 horas. E aí eu falei, é esse que vai monetizar. Só que aí, nesse meio tempo, eu vi o vídeo do Raul, aí eu comecei a criar o polonês também, junto, fazendo junto. É. Só que aí o polonês foi. Aí eu pensei, não, esse aqui vai dar muito melhor do que o espanhol. Aí eu deixei o espanhol de lado e foquei no polonês. E aí em 24 dias eu monetizei o polonês. Caramba. 24 dias eu monetizei o polonês. E aí, assim que eu criei o polonês, eu monetizei o polonês, passou um pouquinho, eu já criei
em português, e aí esse em português foi o que eu monetizei em 5 dias. Foi em 3 dias, já estava com mais de 500 inscritos, aí eu, nossa, esse negócio tá bom demais. E aí eu peguei em 5 dias, bateu todas as metas, só que aí demora com aquele delay lá de ficar, né, de Análise. contabilizar as horas, né? Aí foi só com 13 dias que deu certo. Mas aí no polonês, no primeiro mês, eu sozinho, só com ele, eu passei de R$ 10.000, foi 10.400 e pouco. E aí no segundo mês caiu um pouquinho, eu fiz 6.000 e pouco, mas aí com o português deu 2.000 e pouquinho, aí deu uns 8.000. E aí quando eu vi que ia dar R$ 10.000 no polonês, eu falei, eu vou ter que fazer uma conta PJ, né? Vou ter que abrir um CNPJ. Fui lá, corri atrás, paguei a contabilidade, tudo mais, fiz para poder fazer a conta PJ. E aí eu fui tentar, recebi esses 10.000 na conta física, e aí fui tentar transferir para a conta PJ, criar a conta PJ. Só que eu não tinha muita experiência, né? Ainda estou aprendendo ainda. Deu errado, foi negado. Só que aí a minha inteligência, né? Peguei e fiz isso com os dois canais. Joguei os dois canais de uma vez, que eu achei que ia dar certo, porque eles falavam que era quando dá certo, né? Era de um dia para o outro, você já vai para outro, você só fica um dia muito desmonetizado. Eu falei, não posso ficar muito tempo, vou fazer isso rápido. E aí eu coloquei para PJ, só que deu errado nos dois canais, e aí eu fiquei sem os dois canais. E aí eu Putz, fiquei julho inteiro agora desmonetizado, e aí eu perdi caramba. frequência. Eu fiquei desmonetizado e desanimado também. Só que aí nisso eu já tinha recebido dinheiro, eu falei, eu vou entrar para Channels e tal. E aí que foi É. que eu entrei pro clube. Caramba, foi só depois então? Você então monetizou esse canal o polonês, o em português, em 5 dias, antes de entrar na Channels, então? Você não tinha entrado na Channels ainda. Eu vou dizer que foi com as aulas gratuitas, mas também Caraca. a cereja do bolo ali foi o prompt da Hannah do curso do RVD. Do RVD, você, ou seja, que é um curso que a gente vende mais por fora, mas você na E comunidade, então você não estava na não comunidade estava ainda. E aí você se enrolou com o PJ aí. Você não estava na exatamente. comunidade. Ah, entendi agora. Eu falei Entendi. assim, eu não tava na comunidade. Eu falei, agora se eu fiz 10.000 só com RVD, na comunidade que É. eu vou fazer pô, agora. Por isso que lá no teu gráfico, ali em julho, ficou menorzinho, né? Porque Isso. o processo que você fez aí não permitiu depois a monetização. Entendi. Pra mim, você tinha entrado na Channels desde abril, sei lá. Não, eu entrei foi depois, Olha aí, foi agora em agosto. O olha só. que acontece? Foi em maio, como é que é? Eu abri em abril, aí maio estava monetizado, aí foi contando maio, aí eu recebi o de maio no final de junho. E aí no final de junho já estava contando o de junho, né, que a gente recebe no final de julho. Julho ficou desmonetizado, aí eu recebi, só que aí nesse primeiro pagamento eu não entrei para a Channels. Foi no final de julho que estava desmonetizado. E eu recebi o referente a julho que eu entrei De para a junho. Channels. Aham. Foi no final de julho ali, início de agosto, uma coisa assim. Foi agora em agosto que eu entrei pro Channels Club. Mas Ah, entendi. Por isso foi que quando tudo com. você falou pra mim no off que se enrolou com a mudança, eu falei, mas gente, se eu não me engano, tem aula disso, é. Mas às vezes a pessoa não Né? pega mesmo, né? Ou às vezes, enfim, tem pessoas que não assistem as aulas que a gente dá, por incrível que pareça. Não assiste, Não, não tô falando de você, não. Não tô falando de você. Até porque você nem tinha o curso antes, né? Como você fez esse processo aí. isso, quando eu entrei, aí eu fui assistir as aulas lá do AdSense, e aí eu vi ele falando lá que tinha que era fazer por dentro lá, fazer já começar com conta PJ e tudo mais. Aí eu, agora já era, vou ter que resolver esse BO aí. Mas aí, graças a Deus, quando deu os 32 dias, né, porque se der errado a conta PJ, você fica 32 dias, né, esperando para poder tentar vincular outra conta. E aí, comece com a PJ, gente. Faz um MEI, para depois, porque o que acontece? Quando você migra do MEI para a microempresa, você desenquadra do MEI, o seu CNPJ continua o mesmo. É. E o AdSense vai usar o seu CNPJ. O problema é você trocar É. do seu CPF para o CNPJ. Isso aí É. que dá azeda. Agora, se você. Porque você migrar do MEI para negócio não vai interferir no AdSense. É outra coisa, é coisa de contabilidade, né? Coisa de negócio. E Boa. então começa com o CNPJ, que é melhor. Aí agora eu estou nessa, né? Vou ter que resolver isso aí. Mas aí, graças a Deus, eu consegui, depois de 32 dias, eu consegui voltar, pelo menos voltar para a conta PF, né? Para a conta Sim, PF. E claro. aí acabou que eu tô com o polonês.
eu consegui recuperar ele, né? Engrenar de novo, continuar apostando nele. Tá dando um dinheirinho bom, graças a Deus, tá dando. Não, pra você ter ideia, ele tá Hum. dando. Eu nem sabia se isso era bom, mas eu vi um Channelscast recente do camarada falando aí que o moço falando, né, camarada, ele falando que o RPM dele tava $10 em inglês, alguma coisa assim. Não sei se era inglês ou um outro idioma. Pô, não vou O lembrar. Não meu, vou lembrar. o meu polonês, o meu canal polonês, o RPM dele é $10. Aí eu acho que é muito bom, né? Porque comparado com o português, e aí vocês têm uma Ah, noção, né, cara, de por que não vale muito a pena fazer o português. O português ele monetiza rápido. Hoje em dia parece que ele monetiza rápido. Eu fiz em 5 dias. Mas o polonês também monetiza, né? Se você pegar a história certa, alguma coisa assim, vai monetizar rápido, só que o polonês é R$ 10, $10 o RPM, enquanto que o meu português estava US$ 1,80. A olha aí. diferença é muito grande, tipo assim, muito, muito grande, não 10 vale muito a vezes pena. mais. É 10, 10 você vezes ganha 10 vezes mais, o trabalho é o mesmo, né? isso. E aí, nesse mesmo podcast que eu vi desse moço, eu esqueci o nome dele, foi um recente, aí foi uns 5 podcasts para trás. Ele falou que agora o que mais está dando, o RPM maior está sendo o inglês, espanhol, e ele falou do alemão. E aí eu raciocinei, eu acho que pode ser isso mesmo, porque por mais que o meu idioma é polonês, eu percebi que muita gente que assiste é da Alemanha. São pessoas que falam polonês, mas Sei. que residem na Alemanha. Eu acho que Ele, esse episódio aí é do Peter. De novo, o Peter. Eu acho que é que ele eu tem acho 10 que é canais isso mesmo. monetizados. Ele tem várias línguas. Várias Eu línguas. acho, não tenho certeza, não lembro se é. Mas é um que Eu- fez, ele já fez dinheiro em outras coisas, em Sim, outros negócios. sei. É ele mesmo, é o Peter. Ele, Inclusive, vou até deixar então na tela final aqui o vídeo do Peter, o Channelscast dele. Pronto, você já mencionou duas não, vezes o o dele foi Channelscast muito bacana. dele. E aí é isso. Agora não chegou nos dias atuais, né? Agora Boa, eu tô com esse polonês e o português, e agora voltei a começar um de inglês de novo. boa, boa. Eu pensei em voltar com aquele meu inglês, só que eu pensei, eu vi lá no Channels Club que tem muita gente fazendo assim, Ah, pegando o canal de outro nicho e transformando. Inclusive ele também falou isso, eu não sei se foi o Pedro, que ele pegou um de francês, né, que acho que era polonês, ele passou para francês ou o foi ele contrário, mesmo. alguma coisa. Aí eu falei, uai, dá para fazer isso? Que viagem! Eu não sabia. Tipo assim, você tem um canal em uma língua, se você privar todos os vídeos, você passa para outra. Então não precisa de eu criar um novo. Eu vou pegar um outro que eu tinha. Nesse meio tempo também, agora que eu lembrei, eu criei um canal de quiz em inglês também, só que larguei por lá também. Mas aí eu peguei ele, fui olhar ele tá com a setinha dele tava verde, tudo verde. Tem mais de um ano que eu Você, não mexo nele. Então assim, olha aí. então ele ainda tá vivo. Então pode ser que dê alguma coisa. E eu vi que tem muito canal dando certo no inglês com vídeo curto. Vídeo curto que eu falo de minutagem baixa. Então eu falei, Sei. vou focar nesse polonês e não vai atrapalhar eu fazer uma minutagem baixa em outro aqui já agora. E aí eu peguei esse canal de quiz e agora eu tô tentando nele. Mudei, tô tentando mudar o nicho nele. Tá começando a entregar também. Já teve um Boa, inscrito mais já nele. Vamos ver se ele boa, vai. Se não vingar também, eu crio outro. Agora é aquele negócio, a boa. É, gente monetizar, digo faz monetizar. uma vez, já era. Não tem jeito, não. É isso que eu ia te falar. De monetizar canais você entende, não é? Você monetizou o canal aí, poxa, com conteúdo gratuito, nossa, e você tá na comunidade há pouco tempo, há um mês. Fala para mim então, qual foi a diferença, cara, de você fazer parte aí da comunidade? Você ficou tanto tempo fora e agora você tá dentro aí. Qual foi a diferença aí que você sentiu aí no teu processo, Mentalidade. resultado, mentalidade? Que acontece? Quando você está fora da Channels e só assistindo os Channels Cast, você sempre acha que tem alguma coisa a mais. Você sempre acha que tem um segredo lá dentro. Não, quem está lá dentro vai tá sabendo mais do que eu. Porque eu via e eu pegava uns canal para modelar e eu via que eles não tinham short para postado, eu falava assim, isso aqui é padrão Channels, é aluno da Channels, esse cara tá lá dentro. E aí eu vi o jeito que o cara falava e fazia. Eu tô fazendo igual, porque eu não tô dando certo. Aí eu não, deve ter alguma coisa lá dentro e tudo mais e tal. E aí depois que eu entrei para o RVD, eu vi assim, o negócio é mental mesmo, é continuar. Para falar a verdade, eu ainda não entendo que eu falo assim, eu acho muito louco e eu uso isso para me inspirar, na verdade. Como que a SUF, o Ozei fez aquele tanto de dinheiro e eles falam que não sabia nem mexer, tipo assim, É. eu edito vídeo desde 2015, eu mexo com edição de vídeo, essas coisas desde 2015, meu Deus.
como que a pessoa que acabou de pegar no negócio para fazer já fez isso tudo? O que que fez de diferente? E aí não tem, é igual eu cheguei à conclusão que você tem que estar dentro do jogo, você tem que estar aqui dentro, você tem que estar fazendo e uma hora vai chegar a sua vez, e é isso. Então, e agora chegou, pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer o canal polonês, eu pensei assim, se der R$ 500 por mês, tá bom, só para ajudar aqui em casa mesmo. E aí no primeiro mês veio 10 mil, aí eu fiquei felizão. Boa, Mas é isso. legal, meu amigo. Mudou. Foi eu saber que não tem, que eu estou no caminho certo e não tem um segredo a mais. E se tiver, vão me contar ali dentro também. Com Então, certeza. Você está fazendo parte do grupo que está sempre com o mesmo objetivo. Acho que mesmo que você, e não estou induzindo ninguém a não estudar, não pesquisar, mas mesmo que você só esteja ali, as coisas já caem no seu colo, né? Inclusive, exatamente. vou fazer aqui o convite, né, para você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, nos ouvindo aqui. E uma Convite hora para vai você chegar a fazer sua parte da vez. nossa E agora comunidade chegou Channels. o Aqui no polonês. primeiro comentário fixado tem dois links, um para você conhecer a nossa comunidade, o segundo para você conversar com o nosso time, se tiver alguma dúvida e tudo mais. Faça parte do time que está sempre ganhando, como o nosso amigo Marcelo falou, o que mais ajudou ele a estar dentro foi a mentalidade mudada, né? Você também, às vezes, aí quer fazer as coisas sozinho, acaba se embananando com as coisas. Lá dentro da comunidade, a gente também tem essas aulas gravadas, a gente ensina, pega você na mão para você poder monetizar canais no YouTube. E aí sim você poder transformar a sua vida, pelo menos respirar, né? O Marcelo aqui está falando sobre respirar, né? Que é importante. Aí a diferença é você poder respirar para você poder colocar as coisas no lugar e seguir e superar, né? Exatamente. Não, foi porque até naquela questão lá do tanto de dívida e tudo mais, graças a Deus estou conseguindo colocar as coisas no lugar e tal, agora bem melhor, graças a Deus. Nossa, é outra coisa, é liberdade, né? Tipo assim, você vai tendo mais liberdade e tudo mais, e você sabe que tem jeito, né? Tipo, tem esperança, né? Você tem a esperança de uma coisa melhor, de melhorar de vida. Na verdade, eu sempre tive isso. Eu sempre soube que alguma coisa, alguma hora uma coisa ia virar uma coisa. Porque eu Sim. não. Eu falei aqui que eu desisto muito, aí eu costumo até brincar que eu sou tão bom em desistir que eu desisto até de desistir. Porque quando eu paro, Boa! eu não desistir, porque aí eu paro, mas eu volto, não tem jeito. É, Aí eu falava, alguma coisa uma hora vai virar, e agora eu vi que é o YouTube e tudo mais. E é isso aí, tá dando certo, graças boa. a Deus. Daqui pra frente vai dar melhor ainda. Isso aí. A gente não pode falar que você é uma pessoa preguiçosa que não se mexe, porque o que você já fez aí, sempre correndo atrás, né, em busca do objetivo, que você contou pra gente aí, é realmente de tirar o chapéu. Mas, meu amigo, vamos lá. Vamos falar então sobre o seu canal. Esse seu canal aí de sucesso, o canal polonês de histórias, né? Você já tinha revelado o nicho, então, enfim, e o idioma. Então, já não é Sim. mais novidade. Mas vamos conversar um pouco mais sobre ele. Quero entender mais algumas coisas, como você está fazendo. Você hoje está postando com que frequência nesse canal? Todo dia. O polonês é todo dia e quando eu consigo, eu posto dois por dia ainda. Dois por dia? Eu estava vindo dois por dia. Agora eu consegui, com o notebook novo, o que acontece? Eu comecei a fazer no CapCut, que esse Sei. já rodava o CapCut. E aí um vídeo de uma hora demorava uma hora e meia, uma hora e meia, ele demorava mais ou menos isso também para renderizar. Uma hora e meia. Eu falei, então se eu pegar 4 horas aí, dá para fazer uns 4 vídeos. Mais uns 2 vídeos, né, no caso, né? Que é o tempo de fazer e o tempo de renderizar. Só que aí eu não sei o que aconteceu, que do nada esse notebook também começou a dar um bizil aqui e começou a renderizar em 4 horas. Que Um vídeo de isso? uma hora. Só que aí eu lembrei da época do Canva. E aí eu falei, então eu vou fazer igual fazer no Canva. Vou renderizar só no CapCut só as imagens. Eu pego as imagens, renderizo as imagens, jogo pro Canva e aí com 15 minutos o vídeo está pronto. A renderização, né, no caso. E aí eu fui otimizando e tal. E o cunhado meu, eu comecei a falar para ele, né? Ele começou a fazer também de Boa. canal Dark. E aí eu perguntei, ele falou que ele estava fazendo o vídeo em 15 minutos. Eu tô assim, como que você fez um vídeo de uma hora em 15 minutos? Não, mentira, o dele é 20 minutos, o dele. 20 minutos, ele fez em 15 minutos. 20, 30 minutos os vídeos dele. Aí ele foi me mostrando, aí eu, gente, não faz sentido, porque até então eu tinha ouvido falar de vídeo em 30 minutos. O pessoal fazendo 30 minutos, 15 minutos, eu não tinha certeza se eu tinha ouvido alguém fazendo. Aí ele me mostrou uma coisa, porque eu uso o FX. O Image é FX para fazer Sei. as imagens. E aí, o que acontecia? Eu pegava o prompt, os prompts das imagens, eu peço para gerar 10 prompts, né, de imagem,
E aí eu clicava eu copiava o prompt, colocava lá, esperava gerar, aí às vezes, né, levava uns 30 segundos, alguma coisa assim, 15 segundos mais ou menos, voltava, clicava, copiava, jogava para o próximo, e aí ele me mostrou que não precisa, que dá para você copiar, colar lá, e enquanto está gerando, você já copia o outro, joga, dá um enter que continua, começa a gerar a segunda e a terceira, e aí eu boto tudo de uma vez, aí adiantou bem, Boa, bem questão de 2 minutinhos, você já gerou os 10 prompts de imagem. E boa. aí eu já otimizou bastante isso aí também. Otimizou bastante. E aí agora dá para fazer vídeo mais rápido. Boa. Na mesma página que você está falando, então, né? Na mesma página ali, jogou o prompt, apertou Enter, foi. Isso, Apagou ali, colou um novo prompt, deu Enter, foi. Apagou ali, isso. colou. É isso que você está falando. E Boa, boa ele dica. continua, eu já seleciono e já coloco eu nem apago, não, só seleciono e colo apago, né? Apago e colo o próximo. É. E aí já clica, aí tem uns que dá errado, mas aí você volta e faz, mesmo assim ainda anda rápido. E assim, aí dica para quem usa o ImageFX, né? Se der uma mensagem lá falando assim que você já usou o limite, tem hora que dá. Eu não sei se é porque eu estou indo muito rápido lá, ele dá uma mensagem assim: você já atingiu o seu limite de geração diária. Você clica em gerar de novo, clica, vai clicando, com a hora ele vai voltar a gerar de novo. Tipo assim, eu já cliquei, tem vezes que você clica 5 vezes, volta, tem hora que precisa clicar umas 20 vezes, mas ele volta. Você clica até voltar, que uma Caramba. hora ele vai voltar. Boa, boa dica. Você falou você não falou, mas você soltou aí que estava fazendo vídeos, seus vídeos de 1h30. Qual é a minutagem dos seus vídeos hoje? É isso. Agora tá chegando a 1 hora e meia por aí. Eu tô Massa. tentando manter nessa minutagem, 1 hora e meia. Tô tentando Boa. manter em 1 hora, mas aí, tem hora que o prompt chega, cria uma história um pouquinho maior, aí vai, passa um Aham. pouquinho, né? Aí eu, até 1 hora e meia eu ainda aceito. Boa. Eu não Então gosto são é que vídeos passa de 1 hora e meia. boa, são vídeos bem longos aí, né? São, Postando todo dia. Você falou que tem dia que você posta 2 vídeos por dia. sim. Então tá com uma boa produção aí. Como é que você está fazendo para produzir? Como é que é o seu processo aí de produção? Como é que você faz pesquisa? Quanto tempo você está demorando hoje aí para editar? Como é que você faz sua edição? Faz tudo sozinho? Sei lá, sua esposa te ajuda? Fala pra gente aí. Eu faço sozinho. Com o canal inglês, eu peguei uma experiência de dentro do nicho, um subnicho. E aí eu peguei um tipo de thumbnail que estava dando muito certo lá no canal inglês. E aí, quando eu criei esse polonês e o espanhol também, eu acho que foi por isso que deu certo. Eu já fui direto no que deu certo no inglês. Por isso que Entendi, já explodiu de uma vez. entendi. Aí no polonês eu ainda melhorei ainda mais a thumbnail. Aí minha esposa até me ajudou. Ela falou assim, ó, quando acontece isso aqui, ó, quando coloca as imagens desse jeito aqui, ela fica melhor. Se você fizer assim em todas, eu acho que vai dar mais certo. Eu fui testar e realmente começou a fazer isso e tal. E aí todo vídeo que eu coloco a thumbnail desse jeito, dá bom, e quando eu coloco de outro jeito, não performa tanto. E aí, quando eu comecei o português, eu já comecei com a thumbnail desse jeito também, e nesse tipo de subnicho, que é nesse assunto que estava muito certo. Eu quero aproveitar esse gancho aí. Você falou que tem um jeito de fazer thumbnail que dá bom. Como é que é? Como é que você deixa o thumbnail? Vou falar, é porque minhas histórias elas são histórias de amor. Sei, Eu penso, pelo menos no meu canal, né, deu muito certo isso. Aquelas histórias de milionário que contrata empregada ou sei. qualquer pessoa por tantos dias para fingir sua esposa, mas aí acontece tal coisa. É Aham. nessa pegada aí, esse tipo de conteúdo que deu muito certo. E a thumbnail eu só pego e coloco eles olhando um pro outro. Eu Ah, percebi que se você colocar eles um olhando um pro outro, tava dando muito boa. Se eu colocava de olha outro só. jeito, né, igual o pessoal fala, coloca uma ação, ele fazendo tal coisa, ele, sei lá, eu colocava e não dava, não vingava. Mas aí quando eu coloco eles olhando um pro outro apaixonadamente, e Caramba, aí eu gosto de colocar uma setinha também, e aí melhorou muito, porque aí eu nem preciso pensar muito na thumbnail. caramba. Eu tinha feito um prompt que ele gerava uma thumbnail de acordo com a história. Não deu certo. Aí eu falei, então coloca, quando a história for de amor, coloca os protagonistas um olhando para o outro, com um olhar apaixonado aí, e ele tocando o rosto dela. Beleza. E aí começou a criar assim, e aí todas as minhas thumbnails é assim. Então aí não precisa de eu pensar muito. Eu só pego, já dou uma iluminada nela e tal, coloco uma seta ali e acabou. É tipo assim, não sei se, não é porque deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo, mas Com se você certeza. encontrar uma thumbnail ali que deu bom, é só repetir ela. Não tem problema fazer todas igual. Tipo assim, vai ficar repetitivo. Não vai, porque
o chat, por mais que ele gere pessoas parecidas, não vai gerar a mesma pessoa nunca, vai. Você sempre vai ter algum detalhe aí diferente, então E até é interessante você falar isso, porque porque deu certo pra você, não quer dizer que vai dar certo pra galera. E realmente tem isso, né? Às vezes você. Já cansei de ver isso, já passei por isso. Porra, eu tenho o mesmo canal, mesmo canal, o mesmo, mesmo subnicho, tudo igual, igual. Pego ali, modelo a thumbnail, tipo, eu quase copio a thumb. E, pô, o canal do cara bombadaço, e o meu aqui não. Então, tipo, é o seu público que decide, né? Cada canal tem um público. Você tem que descobrir o que que o teu público gosta. No caso, o público, o Marcelo descobriu ali, a ajuda da esposa, né? O que que o público dele ali, dos canais dele gosta, cara. Por isso que a gente vê, às vezes, vê casos aí. Ah, poxa, fui modelar um vídeo aqui e tal, uma thumbnail, um vídeo aí hypadaço do outro canal, do meu canal não deu nada. Porque, pô, tem que estudar o seu público. Tem que ver o que o teu público gosta. E aí você não copia, você adapta aquela ideia para o que o teu público gosta. Ninguém vai é sair por isso que eu fazendo thumbnail aí de pessoas olhando um pro outro achando que vai bombar, que não vai dar certo, né? Tem que pegar é, a dica que o Marcelo deu, trazer para o teu contexto, né? Fala aí. por isso que eu tô falando mesmo, porque às vezes eu ficava assim, né? Eu falava assim, não, agora eu peguei a dica. Aí eu vou lá e É. tento. Assim, não, quem quiser tentar, pode tentar, que às vezes vai dar certo. Mas assim, se não der, não fica frustrado. Ah, não dá nada certo para mim. Vai dar certo, uma hora você vai achar. O negócio é você estar dentro fazendo, né? O negócio é É. fazer e uma hora você vai pegar um. Igual, os meus prompts, eu comecei com o prompt da HANA, hoje em dia o prompt não é mais da HANA, eu falo, Uhum. porque já virou, de tanto que eu já mexi nele, né? Fui mexendo, pegava uma coisa que tinha uma ideia dali, aí fazia de outra coisa. E Channelscast. Eu assisti os Channelscast e puxava, tipo assim, tudo que a gente vai falar é aquela coisinha. Às vezes a história inteira aqui não valeu de nada, mas uma coisinha aqui que eu falei, ou que a outra pessoa falou, já deu aquele pum na cabeça da pessoa, a pessoa já pegou ali, já coloca no seu prompt. Igual uma vez uma pessoa falou, acho que foi a Sophie, alguém assim, lá do 600 mil, falou de Cliffhanger, que fala? Cliffhanger, é. Cliffhanger. De colocar isso no prompt, eu fui lá e coloquei no meu, e melhora a retenção, porque fica melhor. E hoje, as minhas histórias, o meu prompt já está tão bem adaptado que eu não tenho mais medo. Boa. Eu colocar lá a história em questão de retenção, o pessoal assiste pra caramba, dá 32, 40, 47% de retenção. E o pessoal elogiando, sempre elogiando e tudo mais. Eu lembro até que tinha uma senhorinha, eu achava É. engraçado, no começo do canal, a senhorinha, não sei o que ela arrumava, que ela achava que eu tava contando as histórias da minha vida e tal. Aí É. ela xingando lá, eu falei, a primeira hater e tal. E aí na outra história, mas ela não perdia uma história. E, tipo assim, ela tava sempre lá para dar uma criticada, mas em outra história ela tava gostando. Aí eu falei assim, então tá tudo certo. Deixa ela, tá engajando aqui, tá Tá tudo engajando. certo. Então, tipo, assim, o roteiro tava criando uma história, o prompt tá criando uma história boa. O que eu quero dizer é isso. Então ela tá tendo engajamento, né, e tal. Ela acabou sendo o sinal do que você tá fazendo as coisas certas, né? Igual a pessoa que assiste novela e fica com raiva do vilão, né? Se encontra na É. rua, o ator quer tirar satisfação, é porque A você tá fazendo bem. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que começou a fazer isso agora também. Tem hora que ele começa a criar no idioma e termina no outro idioma. Aí, por algum motivo lá, aí teve um vídeo que recentemente eu vi que o canal deu uma caída. Aí eu vi que esse eu deixei passar. Postou, ele começou em polonês, terminou em inglês. Aí eu vi Nossa. pelo comentário. A pessoa comentou assim: ainda bem que eu tenho imaginação, porque a maior parte não foi traduzida. Aí nossa, aí eu fui lá e privei o vídeo. Fui lá e privei, né? Caramba. E aí o próximo vídeo eu postei, e aí o próximo já deu uma subida de novo. Aí Boa, boa. era isso. Aí tem que tomar cuidado com isso aí. Boa dica. Você tava falando sobre o seu processo aí, cara. Eu perguntei quanto tempo você levava aí para produzir teus vídeos. Isso que eu tinha perguntado. Agora com essa otimização que eu estou fazendo aí do Image FX, e agora que o CapCut voltou, o CapCut Online voltou a. Porque eu estava usando o SRT, inclusive que eu peguei lá no Channels Club, porque Sei. antes de entrar para Channels, eu pedia o Cloud, né, que eu uso o Cloud,
Eu pedi o Claude para criar o SRT, e aí depois que eu criava o SRT, eu colocava no bloco de notas, tinha que ir num site para converter para SRT, e aí para depois usar. Aí quando eu vi lá no Club que tinha aquele arquivo lá do Nardoto, e aí eu comecei a usar ele. E aí já foi a mão na roda, eu, não, bom demais. É porque o que acontece? Eu uso a voz do Valentino. Aham. E recentemente eles tinham cortado essa voz lá do CapCut Online, né? Lá, acho que a galera vai saber do que eu tô falando, do CapCut Online, lá onde que gera o áudio. E aí, por isso eu estava usando um aplicativo com SRT. Mas aí agora que voltou, eu prefiro usar lá, porque eu acho mais rápido. Aí isso acelerou. Essa dica do meu cunhado de já clicar e ir mais rápido acelerou também. Eu parei, eu tinha começado a usar. Quando eu comecei o canal em polonês, eu estava usando 10 imagens. Quando deu aquela atualização lá, eu fiquei com medo, aí eu passei a usar 40. Aí eu vi que eu tô vendo que não tá dando nada, liguei e tudo mais. E minhas imagens, por mais que eu uso 10 imagens, eu coloco bastante movimento, coloco muita coisa e tudo mais, efeito aqui, efeito ali, tal, não sei o que, ela não fica estática. Falei, vou voltar a usar 10 imagens. E aí eu voltei a usar 10 imagens, aí com isso a renderização no Boa. CapCut está mais rápido. E aí, com 30 minutos, hoje, com 30 minutos, se o CapCut, se o Cloud, o que está mais demorando é fazer o roteiro. Se o Claude já fizer de primeiro o roteiro, e na maioria das vezes ele faz, Aham. 20% que eu tenho que pedir ele para fazer alguma coisa a mais, ou aumentar ou diminuir algumas palavras para ficar no tempo que eu quero, mas na maioria das vezes ele faz. 30 minutos eu estou fazendo um vídeo, 30, 45 minutos eu faço um vídeo desde o roteiro, desde o início, roteiro até o final, renderização, tudo. Que aí eu pego e faço as 10 imagens, coloco no meu template do CapCut. Eu tenho um template para cada idioma, né, para não ficar igual. Aham. Por mais que as imagens é diferente, mas eu não quero nem que eu não gosto nem que os efeitos fiquem diferentes. Eu gosto de colocar uma máscara para cada, né? Sei, Aprendi isso sei. na Tinas também. E aí ele gera ali as imagens, eu já jogo pro Canva, aí eu repito tudo. O primeiro eu gosto de diminuir. Antes eu animava a primeira imagem. Agora eu parei de animar também para acelerar, para tentar acelerar também. Certo. Eu só diminuo o tempo dela do primeiro videozinho que eu criei no CapCut. E aí, do segundo para frente, é tudo a mesma coisa. Repito ele, coloco o áudio, não uso o áudio de música, só uso o Aham. áudio ração mesmo. E o áudio eu dou uma tratada nele. Eu faço ele no CapCut, baixo, CapCut Online, baixo ele, Aham. jogo no Audacity, alinho ele, transformo em estéreo. Eu copio ele embaixo e transformo em estéreo e amplifico. O tanto que Boa, ele der lá, eu amplifico para ficar mais alto, boa. para ficar melhor a qualidade. E aí depois eu subo para o Canva. E aí eu acabo de renderizar no Canva. Aí a minha thumbnail é igual eu falei, bem simples mesmo, aí é bem rapidinho. E o título eu criei um agente, no Cloud chama projeto, né? Agora, mas é a mesma coisa dos agentes do ChatGPT. Eu criei um projeto que ele avalia o título de 0 a 10 lá, avalia, já dá as dicas de que poderia ficar melhor para ele se a nota for menor do que 10, né? E já modifica o título já para ele ser 10/10. Boa. Mas para fazer esse prompt eu fiz uma pesquisa lá, para poder criar ele um título de sucesso lá, baseado no outro canal de sucesso lá, Aham. e gerando os negócios e tudo mais. Aí cheguei nesse prompt e tá dando certo. Aí eu pego um título, eu modelo. Hoje eu modelo eu mesmo. A maioria das vezes eu modelo eu mesmo, meu canal mesmo. Boa. Eu pego a maioria ali e falo, gera mais 30 vídeos, 30 títulos diferentes, mas baseado nesses temas, mas diferente, né, original. Ele cria os 30 títulos, aí eu peço para ele ordenar do maior potencial viral até o menor. Ele ordena e aí daquilo ali eu vou me baseando. Só que Boa. aí antes eu usava esses títulos que ele já me dava. Mas aí depois que eu criei esse prompt do 10/10, aí eu pego o título, jogo nesse prompt, nesse agente ali, nesse projeto, e aí ele otimiza o título ainda mais. Tem hora que nem precisa ele já falar, o título já está perfeito, aí ele deixa. E aí, a partir dali, eu jogo no meu outro agente que cria as histórias para mim e vai criando. E ele cria as histórias. E nesse agente que cria as histórias, eu coloquei todos os prompts que eu usava. O prompt que é o da Hannah barra, não é da Hannah mais, o Aham. modificado, ele é o meu terceiro prompt. O primeiro prompt, ele cria, ele me dá... é porque eu fui fazer uma pesquisa, como que as pessoas escrevem uma história. E aí eu vi que ele tem um longline, tema, esqueci agora, não vou lembrar, mas se pesquisar assim,
os esqueletos de uma história. Aham. Vou achar aqui agora, não, mas enfim. É a long line lá. Tem uma long line, aí ele cria para mim o esqueleto. Depois, o segundo prompt, ele cria 10 capítulos. E aí, no terceiro prompt, é o principal, que cria a história baseada nesses 10 capítulos. E aí, o quarto prompt, ele cria os prompts para geração de imagens baseado na história. Isso tudo num agente só. Aí eu Boa. só jogo lá, ele já cria tudo para mim, me dá os prompts da história e tudo mais. E aí depois eu pego e faço o resto, aí por isso que agiliza muito, né, esse negócio de agente e tudo mais. E aí Ajuda eu só tenho muito, que tá? tomar cuidado com isso, dele não criar em dois idiomas agora. Aí você dá aquela olhada, né? Ver se não tem nada em inglês ali. Tem que passar o Mas olho, não adianta. ler a história eu não leio mais, não. Um dia eu fui ouvir a história, nossa, que história boa, aí depois nunca mais ouvi. É isso Ouvi, aí, confiar na ferramenta. é, Confiar na ferramenta e quem faz o prompt, no caso você. Deixa eu perguntar, você tá legendando teus vídeos ou não? não legenda. Sem legenda nenhuma. Interessante, interessante. Só, mas coloquei bastante máscara. Agora tem brilho, tem, Sei, sei, tem sei, voz, tem tudo assim, movimento, bastante movimento nas imagens, sei. tudo mais. Mas aí, por quê? Para mim usar a legenda, eu teria que usar no CapCut. Entendi. E como estava demorando 4 horas para renderizar, não dava, eu tinha que usar no Canva. Só que agora eu vi que o Canva também tem legenda. Eu tenho que testar para ver. Eu vou começar a testar para ver se compensa. Boa, Mas parece que agora boa. o Canva começou a legendar também. Boa. Cara, o que Legendar pode estar também. acontecendo no seu CapCut é o cachê dele, deve estar cheio, tem que limpar o cachê. Tu vai nas Eu configurações lá dele, não já só do limpei, eu acho que vou CapCut, ter que. tu limpou na Eu já pasta limpei. também? Na pasta onde está salvo o programa do computador? Que aí é que tá, irmão. Aí é que tá o peso. Depois tu entra na Ah, pode pasta, ser. joga no YouTube aí como limpar a cachê a pasta mesmo. São duas pastinhas. Vou Que pesquisar, porque eu já. só de você abrir o CapCut, ele já cria várias pastas dessa, né? E já vai Aham. ocupando espaço, entendeu? E é bom todo dia de noite você vai lá e exclui. Mas isso tem vídeo no YouTube, você vê. Mas não é só limpar o cachê no software, é na pasta onde está salvo no seu computador, sacou? Faz sentido porque eu já excluí o CapCut e instalei de novo, mas parece que as pastas ainda continuam lá e puxa tudo, né? Quando você É, instala de novo. é. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Vou pesquisar. Depois tu dá uma olhada aí pra voltar, pô, voltar a renderizar rápido, né? Pelo amor de Deus. Cara, meu amigo, acho que sobre o seu canal, acho que a gente secou já tudo aqui, falamos de bastante coisa. Você soltou várias dicas aqui, vários ouros. Vamos falar um pouco de futuro, então, né? Você tá aí com o seu canal polonês, tá com o inglês também, que você também agora começou o inglês, não foi? Isso, e Começando o inglês. eu vou continuar com o português também. Eu vou, ele Boa. também, ele não morreu ainda não. Dá tempo de eu ressuscitar ele todo, assim. Com certeza. O que você pensa, cara, daqui a 6 meses? Onde você vai querer estar? Não, vamos falar daqui a um ano. 6 meses, não, vamos falar daqui a um ano. Eu quero falar daqui a um ano hoje. Onde você pensa, assim, o que você projeta na sua empresa, né? Na sua estrutura de canais anônimos? Onde você quer estar daqui a um ano? Você já pensou sobre isso? Você faz planejamento? Você tem uma meta financeira que tu quer estar batendo daqui a um ano? Onde você se vê daqui a um ano? É com mais canais? É focando nesses que você já tem? O que que passa na sua cabeça? O que que você projeta aí para daqui a um ano, cara, no YouTube? Cara, eu tenho orado para, do mesmo jeito que eu orava para Deus me dar a graça de monetizar um canal, eu tenho orado para Deus me dar a graça de bater uns 100k de dólar, né? Eu vou Boa, querer isso aí. Mas se eu chegar nos 100k de reais, já tá bom já. E, tipo boa. assim, eu quero criar um canal de curiosidade também. Penso em criar autoridade mesmo. Eu não tenho problema em criar canal autoridade da época lá. Eu só fui pro Dark porque é mais simples. O que que eu falo mais simples? Não tem. Quando você vai gravar você tem que editar melhor, você tem que gravar na sua voz, tem essas Sim. outras questões. Mas no Dark, e outra coisa também, você tem que ter um horário, né, para você poder conseguir gravar direitinho. É, Agora no canal Dark você edita até no ônibus, andando de ônibus, aí se você tiver internet, você consegue. Então é mais é simples de fazer. verdade. Eu estou no Dark aqui, mas assim que eu der uma estabilizada bacana, eu pretendo abrir um canal autoridade de alguma coisa, de história. Eu tenho muita vontade de fazer um canal de história, história do mundo mesmo, história Com H maiúsculo. ou de curiosidades também. Tipo, o pessoal do Você Sabia ali. Em Sei. 2019 eu até tentei com esse cunhado meu, a gente até chegou a começar a gravar um vídeo, só que era naquele jeito, né? A gente começava e não continuava e tudo mais. E também
eu vi, com o Channels Club que eu comprei, eu recebi um bônus de um nicho secreto lá, um Hum, nicho proibido, né? Um nicho proibido. Aí sim. assim, não vou revelar, eu não sei se pode É, revelar aqui, eu não não vou pode falar. revelar. Não, é proibido, é secreto, Aí só quem recebeu. eu quero fazer dele. Eu quero fazer dele também, porque eu gostei muito, é um nicho muito bom. Eu vi que realmente dá Boa. para fazer, só que exige uma edição melhor, né, e tal. E aí um tempo mais de edição. Então, depois que eu firmar melhor esses canais que eu tô agora e tiver conseguindo manter todos, né, aí eu vou passar para ele, para esse também. E aí, mas pelo menos o idioma eu posso falar que eu gostei muito do polonês. Eu acho que eu vou fazer em polonês Boa. também. Boa. Legal, legal que você firmou no idioma aí. Já sabe, já tá familiarizado com ele, né? Tá dando certo no idioma. Aí daqui pra frente você vai ver, né? É só. Fica tudo muito mais fácil os processos. Você, agora, como você falou, horas de jogo, né? Quanto mais você faz, mais experiência tem, fica mais fácil. E eu vou até pedir pra galera comentar aqui que você falou que você quer bater sua meta de 100k dolls, né? É, você falou, ah, não, 100k reais tá tudo bem, mas 100k doll. Vamos botar um. Comenta aqui embaixo, você, meu amigo, minha amiga. Marcelo, esses 100k dolls já são seus. A gente começa a Amém. manifestar aqui. Receba aí, meu amigo, que a galera aqui é forte, hein? Marcelo, os 100k dolls já são seus. Vamos focar nessa energia de 100k dolls. É sempre bom. A vida é só crescimento, crescimento, crescimento. Se você não tá crescendo, tá caindo. Então é só crescer, 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 crescer. Não é mesmo? Meu amigo, deixa eu fazer umas perguntas pra você aqui. Umas perguntas de bate-volta aqui. Quero saber umas opiniões suas. Pode ser? Aceita? Para. Primeiro, eu quero saber assim, um nicho que você nunca faria, nem que te pagassem. Cara, saúde. Saúde. Por mais que saúde, eu penso assim, se eu tivesse uma parceria com o médico, mas eu não vou fechar uma parceria com o médico, então eu não acho que saúde. Eu pensei em fazer, mas depois eu já desisti logo de cara, eu não mexi com saúde. Não. E também um subnicho de histórias aí que o pessoal faz uns conteúdos muito apelativos aí, eu não faria, É, não. tem uns Terror, souvenirs que vou são falar complicados. terror, vou falar que eu nunca faria, não, mas esses apelativos aí, que eu acho que todo mundo já sabe, eu não faria, não. Esse aí eu acho que vai. Boa, boa. E você, assim, tem algum mentor, cara, na sua vida, assim? Alguém muito importante? Alguém que você sempre tá pegando ideias para se inspirar? Ou alguma mentora? Se não é de vida ou de momento atual? Cara, para cada coisa na minha vida, assim, eu peguei alguém para aprender alguma coisa, né? Igual no YouTube eu peguei muito o Cassiano, mas para minha vida mesmo é Jesus mesmo, né? O espaço dele, o que ele fez, e é isso. Boa, boa. Cara, me fala um grande sonho aí que você ainda quer realizar nessa vida. Viver do digital mesmo. Sair, poder falar com minha esposa, para o sonho dela é ser professora, então ela vai continuar trabalhando, mas eu queria ficar em casa. Eu sou Certo. servidor público e, tipo assim, pedir exoneração, né? Eu quero. Bom, um dia eu ainda vou voltar aqui no outro Tchenoscast falando que eu pedi exoneração do meu cargo na prefeitura para poder viver de YouTube. Vamos pôr assim, então. Boa, tá manifestado, meu amigo. Comenta aqui também, galera. O Marcelo, você vai voltar para contar a parte 2. Esse episódio aqui é a parte um. Queremos a parte 2, Marcelo. Comenta aqui. Queremos a parte 2. A gente falou daqui a um ano, né? Pode ser até mais cedo, né? Se tratando de YouTube, tudo pode acontecer. Não há Verdade. limites, não é verdade? Vamos lá, manifestar aqui, Marcelo, parte 2. Quem quiser, vamos trazer aqui daqui para frente. Você fica em casa, trabalhando digital, sua esposa dando aula, professora que ela gosta, né? O dom dela. E você também. Você tem filhos? Não tem filhos? Eu tenho um filho. Eu tenho um filho, um Tem, filho. tem com seu filho aí, você fica aproveitando o seu filho. E é isso aí. Deixa eu fazer mais algumas perguntas para você aqui. Tô curioso para saber a sua opinião. Você hoje tem 3 canais, né? Tem o principal, tem os dois paralelos. O que que você preferiria, tá? Você ter um canal. Vamos pensar grande aqui. Você preferiria ter um canal que te faz 100k no mês? Pensa aí, um canal que te faz 100k todo mês ou 5 canais que te fazem 10k todo mês? Eu prefiro 5 canais. Cinco 5 canais. fazendo 10k. Ok, ok. Porque se der zebra nenhum, o outro tá indo bem, um tá em queda, porque o YouTube é aquela montanha russa, né? Você não sabe o que que vai amanhã, como que vai estar. Às vezes você tá postando o mesmo tipo de vídeo, tudo mais, tal, seguindo os trem certinho, mesmo assim cai, e depois já volta de novo. Então, assim,
Acho que para segurar a ansiedade, acho que é melhor, mais de um canal. Boa, boa. Outra pergunta. O que que você preferiria? Sempre monetizar canais em 5 dias, mas o canal só dura 3 meses? Ou demorar 6 meses ali, na fé, para monetizar um canal, mas ele nunca morre? 6 meses e o canal que nunca morre, eu acho Boa. melhor. Boa, 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 boa. Inclusive, eu quero, Ah, eu quero é o canal Autoridade, eu quero é isso, eu quero que ele, assim, vai demorar o tanto que for, mas ele vai monetizar e não vai morrer mais. boa. Esse é o Desde pensamento. Gostei. dar o sonho lá de trás, né? O sonho lá de 2016. É o que te move, né? Assim, é o que te dá ânimo, né? O que te tira força onde não tem, né? É só fazendo o que gosta mesmo, pra seguir e tirar força e ânimo, às vezes, onde não tem. O que que você acha que é mais desafiador aí no seu processo? É você acertar a thumbnail, encontrar a thumbnail de sucesso ou você manter uma retenção alta? Cara, por mais que eu falei que a minha thumbnail é simples, eu ainda fico querendo achar uma outra thumbnail, então para mim é thumbnail. A retenção, Justo. igual eu falei, eu já acertei o prompt, então você só precisa começar. Depois que a pessoa, o prompt dela estiver alinhadinho, já era, não precisa dela preocupar mais. Ela vai olhando pelo público, o público vai agradando que o prompt está entregando, então é isso. Agora, a thumbnail, por mais que a minha já seja simples, mas tem vezes que não performa muito bem e tal. Então, tipo assim, vamos porque ela tem uma aprovação, que Aham. ela é boa em 90% das vezes, mas daqueles 10% que ainda eu queria que fosse a mais, a thumbnail ainda chama atenção. Principalmente nesse novo canal que eu tô criando, que não é, que eu ainda tô tentando achar a thumbnail certa. Boa. E aqui Justo. eu tento copiar a thumbnail de outra pessoa, copiar, modelar, né? Eu tento modelar a thumbnail de outras pessoas, faço do mesmo jeito e não dá. Teve um vídeo uma É. vez que no canal da pessoa tava com 3 milhões de visualização. Eu fiz no meu com a thumbnail exatamente assim, o cara ali em pé, com a cor do terno igual, tudo mais, Sei. e não deu nem 1.000 visualizações. Acontece, Se tiver acontece dado com 1.000 mais. foi muito, ó. É raro, mas acontece com frequência, não é mesmo? Eu Eu quero fiz fazer mais duas perguntas aqui para você, desse nosso jogo aqui. Primeira pergunta é, a primeira pergunta, né? A penúltima pergunta é: o que que você acha que é mais sabotador, mais atrapalha a galera ou o que mais te atrapalhou? É você ser perfeccionista demais ou você ter pressa, cara, do canal dar certo, monetizar rápido? O que que tu acha que pega mais a galera aí? pelo menos no meu caso, foi a pressa. Eu querer a afobação, né? A afobação de querer que acontecesse negócio para amanhã, querer para amanhã. Porque às vezes vai dar certo daqui a pouco, mas aí você desiste antes. Agora, a questão de perfeccionismo, meu canal em inglês nem era tão legal assim, ele era todo, eu tava aprendendo ainda, então, tipo assim, ele nem foi muito perfeito e mesmo assim ainda deu um resultado bom, foi o primeiro que eu monetizei, mas a pressa é o que realmente atrapalha. Boa. E por incrível que pareça, a pressa, eu falei, o pressa ou o perfeccionismo, né? A pressa é inimiga da perfeição. Verdade. Boa. A última pergunta, eu nem pergunta, eu quero que você defina, meu amigo, a Channels em uma palavra. A comunidade. Boa. Você tá ali, você ajudar e ser ajudado e conversar com as pessoas ali, saber que não tem um segredo, mas se tiver um segredo, vão te contar ali. Ainda não existe um segredo, mas se existe um segredo, é ali que vão te contar ele. É que assim, não tem um segredo. O segredo é fazer parte da comunidade, né? Inclusive, vou deixar aqui mais uma vez o convite. Mas Você, meu é o que amigo, minha realmente amiga, atrapalha. tem, por incrível, dois links aqui no comentário fixado. Um para você conhecer a nossa comunidade, o segundo para você conversar com a nossa equipe, se você quiser tirar suas dúvidas. Mas faça parte da comunidade que está sempre vencendo a maior e melhor comunidade de monetização no YouTube do Brasil. E eu me arrisco a dizer que do mundo também, porque resultados assim podcasts toda semana com alunos de sucesso. Eu desafio você a achar e mandar pra gente que existe algum outro no mundo. Eu ainda não encontrei. Então, Comunidade Channels, a melhor do mundo. Link aqui no comentário fixado. Vem fazer parte. Quando você entrar lá, pode mandar uma DM pra mim, um salve, que eu vou te mandar um salve também. Fala que veio pelo episódio do Marcelo, que aí a gente também te dá um salve lá. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu amigo,
Eu primeiro quero te parabenizar pelos seus resultados, parabenizar pela sua história. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade aqui, pelo seu tempo, por você estar passando aqui, compartilhando insights, coisas que você faz e deram certo, compartilhando erros também para a galera não cometer. Então, isso é de muito valor. Com certeza, daqui para frente é só melhora, é para frente e para cima sempre. Então, parabéns também pela sua mentalidade também de nunca desistir, estar sempre tentando indo atrás. Isso é muito louvável. Eu queria que você deixasse uma mensagem final agora para a galera que ficou até aqui com a gente, assistindo ou escutando, o que estiver passando no seu coração, uma palavra, uma frase, seja de motivação, seja um tapa na cara de realidade, o que você falaria para nossa galera? Uma mensagem, cara, em 2023, quando eu estava vendo um podcast da Liege, eu lembro de ter anotado, foi em agosto de 2023, inclusive. Eu lembro de ter anotado, na verdade, não sei se foi um podcast dela ou outra coisa que eu estava vendo dela, mas eu lembro de ter anotado por algum motivo, alguma coisa que ela falou, eu anotei assim, só faz, para me lembrar, e anotei a data embaixo ali, que eu falei assim, era só fazer. Então, eu acho que a frase boa é essa, só faz. Tipo, igual eu falei, tem que estar no jogo, só começa. Faz. Se der errado, você vai para o próximo, você vai acumulando experiência, vai acumulando o conhecimento e é isso, só faz. O simples não é fácil, né? Não quer dizer que o que é simples é fácil. O YouTube, eu não sei se o YouTube é fácil e é simples, mas tipo assim, não é os dois, na verdade, né? Mas por isso que é só fazer, no caso. O negócio é fazer. O que falta no YouTube é você acreditar mesmo que vai dar certo. Porque em questão de aprender, é fácil de aprender, simples de fazer, então só mete a cara que uma hora vai dar certo. Boa, Só então não dá certo pra quem desiste. tá aí. Só não dá certo quando você desiste. Ouçam a voz da experiência, nosso amigo Marcelo. Só façam. Comenta aqui embaixo. Só faz. Comenta em caps lock. Letra maiúscula. Só faz. 3 pontos de interrogação. Inclusive, Comenta aqui. Hã? inclusive foi assim que eu aprendi. Foi em letra maiúscula que eu escrevi. Só Olha faz. aí. Então tá validado. Escrever em letra maiúscula dá certo. Então comentem aqui, só faz. Em caps lock, letra maiúscula. Vamos fazer acontecer. Vamos gerar cada vez mais prosperidade e abundância no mundo, né? Na vida de vocês, que é consequentemente no mundo também. E é isso. Meu amigo, eu quero dizer que eu saio daqui hoje muito mais inspirado, muito mais inteligente do que eu entrei. Esse nosso papo foi muito frutífero. E muito obrigado, tá? Eu que agradeço, não? Foi muito bom, não? Obrigado demais também. Boa, boa. Então, meus amigos que ficaram até aqui, se inscrevam no canal também, não nos esquece. Vamos chegar daqui a pouco aos 20 mil inscritos, bater essa meta aí, 20 mil daqui a pouco já tá batendo. Então, se inscreve aqui também, comenta o que achou do episódio. E para quem vai assistir os próximos também, um beijo e até mais. Tchau, tchau.